Olá, crianças! Olá, pais, mães, cuidadores. Prof. Andéia passa aqui para falar um pouquinho sobre o nosso projeto de pesquisa. Na próxima sexta-feira, nós vamos apresentar o projeto de pesquisa para a comunidade. Os pais serão convidados ao longo da semana e, durante esta semana, eu terei que amarrar a parte, então, desse projeto com a gurizada. E eu quero dividir com todos os pais, caso algumas crianças ainda não tenham falado sobre o projeto de pesquisa, para que todos possam entender o porquê do projeto e que projeto é esse que nós estamos desenvolvendo. Bem, lá no dia 12 de maio, a professora entregou para a gurizada. Quando eu chego, geralmente eu coloco atividades num banco que tem na entrada. Alguns pais que levam os filhotes já perceberam, né? E naquele dia, no dia 12 de maio, eu coloquei livros novos, livros lindos. E disse para eles que o tema deles era, antes de entrar então na sala, né, pegar um livro, escolher um livro para ler. E lá foram eles, e aí eles começam a aula naquele alvoroço, e pegaram o livro, e alguns leem mesmo, né? Tem gurizada que já consegue ler, e outros não. Mas estavam lá faceiros, folheando os livros e olhando as imagens. E o menino disse que, professora, mas a gente não consegue ler. Eu não consigo ler. Como a gente vai aprender a ler? Como a gente faz para ler? E daí o outro já falou, para ler, as coisas estão no cérebro da gente. E eles foram falando sobre essa questão do ler. E aí eu provoquei eles com a pergunta: gente, como aprendemos a ler? Como será que aprendemos a ler? E a partir daí, então, saiu o projeto de pesquisa. Porque naquele momento, para eles, a leitura, eles já chegaram num consenso lá de que a leitura acontece no cérebro. A gente lê e acontece no cérebro. Uns disseram que tinham pensamentos no cérebro que faziam a leitura, outros disseram que tem algumas coisas trabalhando dentro da cabeça para fazer a leitura. E a partir daquele momento a gente foi então trabalhando essa questão da leitura. O que nós já descobrimos? Que sim, a leitura é um processo neurológico. Ele começa a partir da visão, nós olhamos para a letra, essa imagem vai para o lado esquerdo, né, do nosso cérebro, onde é a parte da visão. Desta parte da visão, ela vai para uma parte de reconhecimento de som das letras. Em seguida, ela reconhece a letra e faz o significado da palavra. Então, começa com o som, juntando os sons, forma a palavra se forma e reconhece o significado da palavra. Então, nós falamos sobre o cérebro, que é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Nós já sabemos que o processo da leitura acontece a partir do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo do cérebro, e que envolve todas as partes do cérebro, mas que em algumas partes o processo se dá de forma mais linear. Então, começa na visão, vai para uma outra partezinha que é o som, depois vai para a formação da palavra e depois para o significado da palavra. Esse é o processo da leitura que acontece no cérebro. E é isso que as crianças vão apresentar, o processo da leitura que acontece no cérebro. Então, nós já estudamos várias coisas a partir disso. Primeiro, o cérebro é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Estes hemisférios, eles são formados por lobos, que são partes, que chamamos de lobos. Existe uma parte do nosso cérebro que faz o significado das palavras. E essa forma, significar as palavras, é chamado de léxico verbal. São aquelas palavras que a gente já reconhece. Esse é o nosso léxico verbal. E esta semana a prof vai então tentar fechar para que a gente possa pensar de que forma a gente vai fazer essa apresentação. Também já falamos, né, já vimos que as casas, as crianças que têm a possibilidade
de nascer em espaços aonde os pais fazem leitura, aonde eles já têm letras acontecendo durante toda a vida pela casa, ou através de livros, ou muitas falas. Já falamos da importância da fala, do reconhecimento de palavras. Quanto mais a criança escuta, quanto mais a criança tem o convívio de palavras faladas, de músicas, de rimas, também a construção da leitura se dá de forma, de repente, mais fácil, né? Num tempo menor, quando ela entra nesse processo formal de aquisição da leitura. E falamos sim da importância da atenção. A leitura não é um processo natural, eles já sabem, a gente tem que se esforçar muito para ler. Exige um esforço a leitura. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o cérebro e a leitura. Como lemos? A leitura no nosso cérebro. Como acontece? A professora, então, passa esse vídeo para que vocês tenham, então, ideia do que a gente vai apresentar e que já possam falar com a gurizada, para que eles não tenham vergonha, para que a gente possa, assim, que eles possam se colocar nesse direito de dizer, ai, prof, eu vou gostar de apresentar, eu quero apresentar. Porque muitos têm muita vergonha, eles já têm o saber, o olhinho brilha porque há reconhecimento do tema, mas eles se fecham porque têm vergonha. Então a professora pede ajuda de vocês nisso também, que possa dizer para essas crianças, nesse momento não é o momento da vergonha, para falar daquilo que lembra, daquilo que sabe. Ao longo desse vídeo a prof também vai colocar para vocês algumas imagens que a gente já trabalhou e até mesmo que essa semana ainda vai trabalhar, certo? Então, desejo uma bonita semana e na sexta-feira a gente se vê, com certeza, na apresentação desse projeto. Um forte abraço.